Momento Anefac. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac. Hoje é sábado, dia 21 de março de 2020. Neste podcast, nós vamos tratar sobre mitos e verdades sobre a Covid-19. Meu nome é Emerson Dias, sou o vice-presidente de Capital Humano aqui da Anefac. E antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu já queria pedir para você duas coisas. Primeiro, nos acompanhe nas redes sociais, nós estamos presentes no YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn, e também que você visite o nosso site, anefac.org, onde você vai encontrar e poderá ter acesso à nossa revista digital, com conteúdos relevantes de finanças, administração, economia, tributos, tecnologia, capital humano, para você, para a sua carreira e para os seus negócios. Então, vamos começar? No podcast de hoje, nós temos os seguintes convidados. Dr. Esper Jorge Calas, médico, infectologista e imunologista, professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também pesquisador do Lean 60, onde realiza projetos em doenças infecciosas com foco naquelas causadas por vírus. Trabalha na compreensão dos mecanismos de doença e no desenvolvimento de novas estratégias de prevenção e tratamento. E também está conosco Davi Calas, que é Head de Administração aqui da Anefac, professor, doutor, pesquisador em estratégia, leciona no INSPER e na sua consultoria KCID. Quem vai conduzir as perguntas para o Dr. Esper Calas será o Davi Calas. Quando os filhos da Dona Meire terminarem essa prosa, eu volto com as nossas considerações finais. Davi, é contigo. Obrigado, Emerson. Boa tarde. Eu acho só importante começar falando que eu sou o filho mais novo, tá? E que o Esper é muito mais velho que eu. Tá certo. Doutor Esper, obrigado da participação. Vai ser estranho para mim. Mas a gente fez o seguinte, a gente tem ouvido muito falar sobre essa epidemia, essa pandemia, né, para ser bem sincero, e a gente tem colecionado uma série de notícias que a gente recebeu no WhatsApp, né, pelo tio Zé Bebeto. O nome foi, logicamente, alterado, por motivos óbvios, né? Então, a gente gostaria de fazer um bate-bola contigo com algumas perguntas para que você possa nos confirmar se essas notícias são reais ou se são falsas. Bate-bola então lá na horta da casa da mãe? Exatamente. Vamos lá. Eu sempre ganhava. Então, vamos lá. Vinagre mata o vírus? Não. Chá de camomila? Não. Chá de hortelã? Não. Gargarejar água quente? Não, e às vezes a gente afoga. Alho? Alho é bom, mas também dá um mau cheiro danado e não mata vírus. Tomar vodka? O que tem tomar vodka? Você fica com a boca cheia de álcool e mata o vírus? Não, você só fica bêbado. Ah. E quando transpira depois de tomar vodka é igual passar álcool gel? Também. Cachorro e gato, pets, transmitem o vírus? Não. Se você sair para passear com eles, tem algum cuidado específico? Não. Só não encontrar pessoas no meio da rua que estejam com sintomas e transmitindo o vírus. Tá legal. Em lugares mais quentes, o vírus ele vai ser menos eficiente. O Emerson diz que tem parentes numa cidade chamada Novo Progresso, no Pará. O pessoal diz que, como já contraiu tudo malária, eles diz que estão protegidos. É verdade? Bom, primeira resposta do calor. Quando a gente compara a propagação do vírus da gripe na fase mais quente do ano comparado com a fase mais fria, a gente percebe que ele prefere o tempo mais frio. Quando a gente olha outros coronavírus que já tem por aqui, que não é esse novo coronavírus que está causando essa pandemia, a gente sabe que, de fato,
tem uma circulação preferencial nos meses mais frios. Aí a gente achou que esse coronavírus novo, quando entrasse no Brasil, como agora, embora em algumas regiões do país já esteja começando a esfriar, a gente está num clima mais quente, poderia ter uma transmissão mais lenta. Então a gente talvez tivesse uma epidemia diferente do que está sendo vista na Europa, do que foi vista na China, mas superpondo os gráficos, aparentemente eles estão indo na mesma direção. Então a teoria era válida, a prática não se mostrou tanto. Aparentemente a gente está tendo uma epidemia parecida do que aqui se viu no hemisfério norte. Sobre o Pará, se isso se manter nesse clima aqui de São Paulo, onde já está mais quente do que na Europa, é de se imaginar que esse padrão também se mantém em locais mais quentes, como a região norte do Brasil. Mas, agora, a outra parte da pergunta, quem teve malária, não tem nenhum indício que vai ter mais ou vai ter menos coronavírus. Pegando essa carona nessa questão da malária, a gente viu um anúncio, alguns dias atrás, feito, acho que pelo próprio presidente Donald Trump, lá nos Estados Unidos, sobre um estudo combinando duas drogas, a azitromicina e a hidroxicloroquina, que, pelo que eles falaram, é também uma droga que é usada para malária. E esse estudo gerou uma esperança muito grande em muitas pessoas, inclusive parece que teve gente que foi procurar isso em farmácia. Como é que você avalia esse estudo? Esse remédio, hidroxicloroquina, tem ação contra vários vírus, mas acontece que essa ação se restringe a testes de laboratório. Já mostrou que tem ação contra HIV, contra vírus Zika, contra outros vírus e agora também contra o coronavírus. O problema é que toda vez que você vai usar ela para tratar qualquer uma dessas viroses, até então nunca tinha funcionado. A esperança reapareceu quando essa pandemia veio, já que nós não temos tratamento. Então muita gente achou, talvez desta vez a coisa funcione. E já começaram vários estudos feitos pelo mundo tentando responder essa questão. Um, inclusive, que está em andamento aqui no Brasil. Então, até hoje, dia 21 de março, nós não temos nenhuma evidência clínica que isso funcione. Nenhuma evidência. Mas é importante esperar os estudos, que se de fato eles confirmarem esse efeito, valeria a pena. A outra coisa é o outro remédio, que é um antibiótico que a gente usa para tratar comumente sinusite bacteriana ou pneumonia. Um estudo que foi feito na França, muito mal feito, sugeriu que pudesse ter menos quantidade de vírus no nariz, mas sequer mostrou benefício nas pessoas, usando a combinação de azitromicina e hidroxicloroquina, na melhora depois de contrair o Covid-19. Então, essa história foi parar na mídia, circulou por muito lugar, mas eu insisto que a gente ainda, para fazer uma boa medicina, precisa ter evidência que essa combinação funcione. E a gente não pode esquecer que nenhum remédio é usado sem que exista alguma chance de causar algum efeito colateral. Especificamente a hidroxicloroquina pode dar muita confusão. Algumas pessoas podem ter alterações cardiovasculares, inclusive alteração do batimento do coração e falência cardíaca. Pode ter mal-estar, náusea, diarreia e vômito. Pode ter alterações comportamentais e até convulsão. E algumas poucas pessoas, quando usam uma dose inadequada, pode levar a perda de visão e cegueira. Agora, de tudo isso, a gente não usa hidroxicloroquina? Claro que usa, para várias doenças, inclusive lúpus, artrite reumatoide, entre outras. Mas o uso é sempre feito sob supervisão médica e pesando o custo e o benefício de usar um remédio assim. Por causa disso, tudo que a gente não deve fazer é quando vê uma notícia como essa, sai correndo em farmácia e fica comprando o remédio. E mais do que isso, fica tomando o remédio de forma aleatória. A gente pode coletar muito mais prejuízo do que benefício. Ok. Então, ações como proibir a exportação desse remédio ou indústrias farmacêuticas que querem doar grandes lotes, a princípio a gente não pode ficar muito animado com essas coisas, né?
a gente precisa que as indústrias que provêm o remédio o torne disponível para as pessoas que necessitam de usar de acordo com as recomendações vigentes, mas não para Covid-19 até que a gente tenha alguma informação adicional. E não é para quem está infectado sair tomando em casa, pelo que eu estou entendendo, né? Eu acho que o que eles vão acabar coletando é efeitos colaterais da medicação e impedindo que as pessoas que precisam do remédio acabem tomando. Alguém que tenha, pegando essa linha, alguém que esteja infectado, mas que não esteja grave, que seja recomendado ir para casa, tem algum remédio específico? Não. O que a gente tem ainda para cuidados para pessoas com Covid-19 são sintomáticos, repouso, boa hidratação, boa alimentação e esperar a doença passar. Pessoas que são grupo de risco e que estão isolados, né? Então, pessoas com doenças pré-existentes, daquela lista que a gente já viu, e idosos. Tem que ficar absolutamente isolados ou eles podem pegar o elevador, dar uma caminhada no térreo do prédio, pode apertar o botão do elevador? Que recomendação prática que seja possível de ser dada para esse perfil de pessoas? O novo coronavírus é transmitido com contato, inclusive por superfícies que ficam contaminadas com o vírus, e por gotículas, uma pessoa falando próxima da outra. Então, tudo que envolve contato humano pode trazer algum risco, desde o mais baixo possível até o mais alto possível. A gente não tem uma fórmula exata do que é o distanciamento social que deve ser observado para impedir que a pessoa pegue o vírus. Basta que tenha contato com uma pessoa, existe uma possibilidade teórica disso acontecer. Então, acho que vai depender muito de pesar de um lado para o outro o que representa uma caminhada ou uma saída de casa, etc. Então, eu vou dar, só para citar um exemplo, se uma pessoa mora no interior, tem pouco contato com nos arredores, quiser descer, dar uma volta, eu não vejo problema nenhum. Agora, se mora num local onde é tudo muito... a população é muito densa, as pessoas ficam muito próximas, ele não tem para onde andar sem esbarrar uns nos outros, já não é recomendável. Então, depende muito do julgamento de cada um. É difícil fazer uma fórmula para isso. Sabe que a mãe vai ouvir esse áudio, né? Não, ela está andando de vez em quando fora de casa, mas como ela mora no interior, numa região mais com casas mais distantes umas das outras, eu não vejo tanto problema nisso, não. Ok. O vírus, também recebemos, né, alguns áudios, inclusive de uma TV, falando sobre a possibilidade do vírus ter sido produzido e disseminado a partir da China. Existe essa possibilidade? Isso é uma fantasia, porque a gente sabe que o vírus começou a se disseminar na China, mas a forma que ele foi parar nas pessoas foi uma transmissão acidental de algum animal que foi infectado provavelmente por um morcego. Conhecendo a sequência do vírus, dá para perceber claramente que não tem qualquer chance de ter sido um experimento de laboratório, uma tentativa de uma arma biológica, ou uma teoria de que os Estados Unidos tentaram envenenar a China com o vírus, que está agora tentando dar o troco. Não é nada disso. Isso é uma ocorrência natural que acontece raramente, mas algumas vezes já foi documentada na história. Nós já tivemos algumas passagens de coronavírus para pessoas, 4 muito antigas, que são 4 coronavírus que circulam na estação todos os anos, mas também outras 2 mais recentes, uma em 2002 e outra em 2012, com outros 2 coronavírus muito mais agressivos que esse, mas felizmente eles tiveram uma vida curta, eles não conseguiram sustentar a transmissão ao ponto de causar uma pandemia. E nem todos a partir da China, né? Não, foi um do sul da China e outro do Oriente Médio. Então a história de que eles que são os culpados é tão real quanto aquela também, outro vídeo também, que fala que são os aliens reptilianos, né? Exatamente. Tá. Última pergunta com relação a mitos e verdades.
ficar sem respirar por 10 segundos pode funcionar como um teste para saber se eu tenho Covid-19? Não, eu acho que a melhor forma para desconfiar se tem Covid-19 é se tiver algum sintoma respiratório. Nariz escorrendo, garganta pegando, mas principalmente uma tosse seca com febre. Além disso, as pessoas têm bastante cansaço, às vezes. Mas eu já vi de tudo. Eu já vi gente que não tinha nada, gente que tinha só o nariz um pouquinho entupido, gente que tinha o quadro clássico. É muito difícil para a gente, baseado só nos sintomas, dizer se a pessoa tem ou não tem Covid-19. Então, na dúvida, é melhor considerar que é possível e partir para a tentativa de isolar pessoas do grupo de risco com quem você tem contato. Então, digamos que se eu tivesse hoje e tivesse programado para visitar uma tia idosa que eu conheça, e aí eu começo a ter o meu nariz meio entupido, a garganta pegando um pouco, é melhor não ir. Porque, embora ele seja um vírus mais brando em pessoas jovens, ele é muito mais agressivo num percentual grande de pessoas de idade que têm outros problemas de saúde. Ok. Então tá bom, obrigado dessa série. E aí a gente tem algumas outras perguntas específicas para empresas, tá certo? Como que as empresas deveriam se preparar ou se adaptar, né? Não tem mais se preparar, né? Já chegou. Temos alguma... vou fazer as duas primeiras juntas, né? Se é melhor fechar as portas e mandar todo mundo para casa ou tentar fazer algum tipo de escalonamento? E essa pergunta vai junto com uma segunda. Qual é a estimativa que a gente tem da duração dessa epidemia aqui no Brasil? A primeira, se eu fecho tudo ou faço escalonamento, eu tendo muito mais a achar que é melhor fazer escalonamento, para a gente não parar o comércio, não parar a economia. Mas isso também está sujeito às normas da região, a autoridade da região. Então, se alguma pessoa fala assim, tem que fechar tudo, o prefeito manda fechar tudo, ou o Estado manda fechar tudo, ou o governo manda fechar tudo, está resolvido o problema. Quer dizer, você não vai ter como fazer algo contra a norma, contra a lei, ou contra um novo decreto. Mas eu acho que há como se escalonar ou manter algumas precauções que permitam os negócios continuarem funcionando. Quanto vai durar, a gente não tem ideia exata, mas se for o mesmo ritmo que foi na China ou na Itália, nós estamos falando de 3,5 a 4 meses. O governador emitiu hoje, né, um decreto de quarentena por 15 dias. Então, em 15 dias, certamente, então, não vai estar resolvido o problema, né? Eu espero que perca um pouco da força, a gente consiga se preparar e ele afrouxe a quarentena para a gente conseguir retomar aos poucos a nossa vida. E como eu falo, preparar, a gente conseguir coordenar nossas ações para o atendimento dos casos graves, que já estão chegando em um número relativamente grande, mas que a gente possa absorver esses casos e conseguir fazer com que nós tenhamos uma retomada das atividades. Legal. Depois que acabar essa quarentena, você sugere que as empresas, o que façam com as grávidas? Elas devem permanecer em casa, tais quais os grupos de risco, ou devem voltar? Você está supondo quarentena como se ela fosse suspensa daqui a 2 semanas? Sim, no caso disso. Há uma norma de manter grávidas, acho que é uma lei, manter grávidas fora de situações de risco. Então, nem por conta do Covid-19 especificamente, mas por a existência dessa lei, talvez seja uma boa ideia mantê-las longe de contato com pessoas que tenham doença. Então, havendo a possibilidade, deixa-as em isolamento domiciliar para não comprometer a gravidez. Tá, ok. E para as unidades que permanecerão abertas, né, sejam em comércio, no caso supermercados,
hospitais ou até mesmo indústrias que estão na cadeia da saúde, na cadeia de fornecimento. Que precauções você tem mandado para essas empresas, em termos de reter a propagação aí da contaminação das pessoas? Acho que a melhor delas é identificar pessoas com sintomas e solicitar isolamento domiciliar. Disparado é a melhor. Manter, depois de seguida, algumas medidas de contato, pessoa a pessoa, na medida do possível, manter distância pelo menos de 1 metro. E a outra coisa é superfícies limpas, que podem ser limpas somente com detergentes simples ou com álcool 70%. Não tem nenhum produto mirabolante, nada que difere do nosso dia a dia. Perfeito. E funcionários que usam, última pergunta agora, né, que usam de transporte coletivo aí, né, para ir para o trabalho, devem ser dispensados? E aí agora eu estendo, né, a pergunta não só para funcionários dessas empresas, supermercados, indústrias, como também as empregadas domésticas que trabalham em muitas residências. Existe alguma recomendação? Não, vale muito para o que a gente já comentou sobre a consideração de grupos de risco e pessoas com sintomas. Havendo alguém que é de grupo de risco, dá um exemplo, um funcionário do trabalho e que tem 75 anos e precisa usar transporte coletivo, ou se não, uma pessoa de 60 anos, mas é muito acima do peso, tem diabetes e pressão alta. Essas pessoas que têm uma situação de maior risco, é melhor a gente reconsiderar. Se conseguir fazer trabalho domiciliar, na medida do possível, é melhor. Agora, pegar o transporte público, ir no trabalho, desde que a gente observe as recomendações de distanciamento social sugeridas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, acho que não tem impedimento. Legal. Você tem alguma outra recomendação, alguma outra mensagem que você queria deixar antes de eu devolver para o Emerson? Eu acho que a gente vai passar uns meses difíceis pela frente. Embora a gente espera que sejam meses duros e a gente vai ver gente amiga da gente, próxima, que vai adoecer, a gente tem que saber que isso faz parte de uma coisa que a gente vai ver passar. E a melhor forma é encarar com razão, lógica, pragmatismo e nos manter unidos. Quer dizer, as pessoas saberem que é melhor se todos nós estivermos juntos enfrentando um problema desse, a gente vai sair muito melhor. Não adianta divisão numa hora dessa. Eu acho que a gente deve, para não entrar em desordem, inclusive, respeitar as recomendações das autoridades de saúde, quer essas recomendações sejam do nosso agrado ou não. A gente provavelmente está passando por uma situação de crise que é a maior que a gente já viveu depois da Segunda Guerra Mundial. E em guerra, se a gente não se mantém unido, a gente é destruído. Então, a gente precisa todo mundo estar junto e preparar para o que vem pela frente, enfrentar e seguir a vida depois. Okay. Em outras palavras, né, quem está aí em casa, não se divorciem ainda, né? Pelo menos espera passar o processo, né? Muito obrigado, Emerson. Muito obrigado, os amigos Calaz aí, doutor Esper e Davi. Mande um abraço aí para a dona Meire. Tenho certeza que ela está muito orgulhosa de vocês, meninos. Bom, a reflexão do dia que eu tiro aqui dessa conversa dos Calaz Brothers é de que precisamos de calma, cooperação e cuidado, né? Calma no que a gente vê, no que a gente escuta, no que a gente assiste, cooperação de empregados, patrões e da sociedade como um todo, e um cuidado, né, naquilo que se diz, se faz, para que a gente não amplie aí o nosso problema, né? Combata as fake news, pense sempre se o que você ouviu, leu, assistiu é de fato mito ou verdade. Toda vez que você receber um vídeo
no WhatsApp um áudio ou ler um texto, né? Confira as fontes, geralmente os textos não vêm com fontes, então se não tem fontes, né, do site que foi publicado, se não é um site de um hospital, de um ente do governo ou de um profissional sério, né? O vídeo que você recebe, veja se a pessoa fala pelo menos o nome dela, para você procurar numa rede social se aquela pessoa existe de verdade, se aquele nome se refere àquela imagem daquela pessoa que está gravando o vídeo, né? Então, acho que é muito importante ter esse cuidado com informação sobre saúde. De uma maneira geral, fake news já é uma coisa terrível, mas quando envolve saúde, deveria ser um crime, né? Então, calma, cooperação e cuidado. Conte conosco aqui na ANEFAC sempre. A nossa missão é promover o desenvolvimento profissional dos executivos de finanças, administração e contabilidade através do compartilhamento de experiências e contribuir na construção de relacionamentos. E mais do que nunca, neste momento de crise, como ouvimos no podcast 4 ontem com a economista Zena Latif, que você pode ouvir, inclusive aqui no Spotify, é hora de solidariedade. Além deste podcast, a ANEFAC disponibiliza para você textos, vídeos, sempre com informações relevantes. Por isso, acompanhe a ANEFAC nas redes sociais, estamos no LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, visite o nosso site também. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e este foi mais um episódio do podcast Momento ANEFAC. Não se esqueça, compartilhe esse podcast com seus familiares, amigos e colegas de trabalho e até o nosso próximo episódio.